Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e hoje nós vamos entrar na quarta semana do Desafio 120 mais. Eu tô atrasado há uma semana, eu tenho que agilizar nas próximas semanas, fazer uma semana com 2 gravações, né? Mas a gente tá seguindo aí, tentando gravar 10 questões por semana, não é isso? Então nós estamos na nossa quarta semana e hoje eu vou dar continuidade resolvendo essa apostila maravilhosa, galerinha, que conta com questões da UNB exclusivamente, né? Nós estamos falando só questões do PAS e do vestibular UNB e nós estamos focados no Desafio 120 mais nas questões do PAS. Vamos resolver todas as questões do PAS dos últimos 15 anos, vamos botar aí, beleza? Nós começamos por cinemática, depois nós fomos para dinâmica, depois para energia, aliás, minto, depois dinâmica nós fomos para estática, aí agora nós estamos em energia. E no nosso próximo encontro, na parte de dinâmica impulsiva, quantidade de movimento e colisões, beleza? Então, se liga aí que nós temos mais um episódio do Desafio 120 mais pro País 1, galerinha. Ó, se você ainda não adquiriu sua apostila, o que você tem que fazer? Entrar lá no site www.fisicamais.com/shop ou acessa aí pelo link que vai estar na descrição. Rola aí para baixo que tem lá, né, o link para você acessar e olhar as apostilas, tanto digitais, né, quanto impressas, essa apostila maravilhosa, toda colorida, né, um papel, né, com a gramatura diferenciada, sabe, tudo bonitinho, ó, tudo organizado por conteúdo. Então aqui é só a parte cinemática. Reparar a parte cinemática, a gente tem questão de cinemática até 2006, ó. Até 2006, garinha, nós temos cinemática. Depois vai pro vestibular da UNB. Repara que tá atualizado, ó, 2023. Mas vestibular UNB é só para quem tá aprofundando, tá? Você tá aprofundando muito conteúdo, aí você vai lá e faz do vestibular também. O foco é fazer as questões do PAS primeiro, né? A última questão de cinemática que caiu no PAS foi em 2022, tá? Eu sei que não dá para ver muito bem, porque o foco tá travado da câmera, né? E ela não altera o foco quando eu aproximo. Mas fato é, meus queridos, que tem aqui questões do PAS, depois vem questões de aprofundamento do vestibular UNB, só que a gente está focando no PAS, beleza? Se você quiser aprofundar, estiver estudando para medicina, alguma coisa assim, é interessante fazer algumas questões do vestibular da UNB, sim. Nem todos, porque as questões do vestibular da UNB são bem mais complexas do que a questão do PAS, né? Eles envolvem uma complexidade maior, uma leitura, né, um pouco mais cuidadosa, enfim. Mas é uma ótima forma de aprofundar para o PAS 1, para quem está querendo cursos de alta concorrência, beleza? Então tá aí, só acessar no site. Dito isso, se você ainda não se inscreveu, você vai se inscrever, né? Se você gostar, clica no gostei também, compartilha com teus colegas, meu querido, dá uma força no trabalho do professor aí, né? Que isso aqui não é mole não, o professor tá trabalhando de manhã, de tarde, todos os dias e ainda tem que gravar a aula para você, está achando que é mole? É, meu querido, é gravando de noite, é gravando fim de semana, é no horário que dá quando dá, né? Então, é por isso que é difícil o professor estar aparecendo aí com muitas aulas, né, para vocês, muitas resoluções, porque o tempo aqui é escasso, beleza? Mas eu tô aí tentando seguir mais firme possível no nosso desafio 120 mais, afinal, eu evoquei esse desafio não só para você, mas para mim também, porque eu também estou participando ativamente desse processo. Você tá assistindo, mas eu tô gravando aqui, meu querido, tá achando que é mole? É para nós dois esse desafio, então vamos embora. Vamos seguir fazendo questão. Não se esquece de marcar aqui, ó. Marca nós aí, pô. Marca nós aí, tira uma fotinha aí, marca nós. Tua chance de passar aumenta se tu marcar a gente aí no Instagram, tá? Compartilha aí com teus colegas, galerinha. Ó, vamos lá. Sem enrolação, vamos resolver questão, porque é isso, a gente tá aqui não é para isso. Vamos resolver questão. Hoje é dia de resolver questão de energia. Vamos lá. Tá aí. Energia caiu em 2023, cinemática não caiu, mas energia caiu, né? Então tava te mostrando a parte de cinemática lá da apostila, mas hoje nós vamos resolver energia. Energia tem sim em 2023, beleza? Então abri aí no capítulo de energia e a gente já vem aqui com aquela questãozinha que o pessoal teve bastante dificuldade, porque ela parecia ser, os itens relacionados a essa questão pareciam ser super difíceis, e eu vou tentar mostrar para vocês que talvez eles não fossem tão difíceis assim, beleza? Pelo menos os alunos me procuraram querendo tirar dúvida, que não tinha entendido muito bem, não sei o que, coisa e tal, vários alunos com dificuldade nessa questão, beleza? Mas vamos lá. Bom, Garinha, só para contextualizar aí, ó, ele fala rampas de acessibilidade, né? Seguem as normas, né?
seguindo as especificações da NBR 9050 de 2015, coisa e tal, tá? Eu vou pegar aqui as informações mais importantes, né? Aí, segundo essa norma aí, Gary, que ele nos traz, ele está dizendo o seguinte, ó. A inclinação I da rampa, isso aqui é importante, né, pra gente, é expressa em porcentagem, e essa inclinação é calculada com essa expressão, onde H é a altura e C é o desnível do comprimento, beleza? Então, é o comprimento do desnível, perdão. O professor tá falando o contrário aí, beleza? Bom, aí ele dá algumas informações, ele traz uma figura que pode trazer muita confusão para os alunos, tá? Não vou focar muito nisso aqui, depois a gente analisa. Ele traz aí uma tabela falando sobre a inclinação, que tem a ver, né, com o ângulo lá, né? Só que no lugar de dar o ângulo, ele dá a inclinação, que é dada em porcentagem, e a altura desse desnível, né? Então, se ele te dá essa inclinação, ele te deu como é que calcula a inclinação? É H sobre C. Se ele dá a inclinação e dá o H, por exemplo, você consegue descobrir o C, não é isso? Então, enfim, vamos lá. A partir do texto, vamos julgar os itens considerando a gravidade igual a 10, beleza? E fazer o que se pede no item que é do tipo B. 162. As rampas de acessibilidade serão mais seguras quanto menor for o coeficiente de atrito estático entre as rodas de uma cadeira e a superfície da rampa, o que também minimiza a dissipação de energia mecânica durante o movimento do cadeirante sobre a rampa. Então, imagina que nós temos aí um cadeirante subindo, né, a rampa Igarin, né? Ó, o cadeirante tá subindo a rampa e coisa e tal, né? Chegou aqui em cima, sobe a rampa e coisa e tal. Enfim, ele tá falando que se o coeficiente de atrito for menor, então vai ter menos dissipação de energia. Do jeito que ele construiu, meus queridos, do jeito que ele construiu o item, tudo nos faz crer que ele está certo, porque você pensa, né? O aluno desavisado vai pensar, pô, se tem menos coeficiente de atrito, então tem menos força de atrito. Se tem menos força de atrito, então tem menos dissipação. Faz todo sentido o item certo. Não, você foi pelo caminho errado. Então, muitas vezes o item nos conduz a uma resposta que o avaliador gostaria que a gente fizesse, é o peguinha, só que a gente tem que ter cuidado com a leitura, beleza? Então, vamos voltar lá. O que você tem que pensar aqui, Garinha? É o seguinte, um cadeirante, quando ele está subindo essa rampa aí, Garinha, ele sobe essa rampa de tal maneira que não tem deslizamento. As rodinhas, né, da cadeira de roda aqui, Garinha, ó, essas rodinhas, elas não vão deslizar, elas vão rolar. E cuidado que rolamento é diferente de deslizamento. Por exemplo, o pneu do carro. O pneu do carro não sai deslizando enquanto ele anda. O pneu do carro rola, rola. O atrito entre o pneu e o asfalto é atrito estático. Para ter atrito dinâmico, o atrito cinético, que é a mesma coisa, é necessário que tenha deslizamento. Num carro, vai ter atrito dinâmico, atrito cinético, quando a pessoa acelera demais, por exemplo, e aí esse pneu começa a derrapar, né? Queimar pneu, aquele queimar pneu é porque ele está deslizando sobre o chão, ele está, né, raspando ali no chão enquanto ele gira, e aí na medida em que ele desliza sobre a superfície do chão, o que está acontecendo? Deslizamento atrito dinâmico. Mas quando ele não anda cantando pneu, ele não anda queimando pneu, ele não anda deslizando, não tá fazendo drift, né? Não é assim, Garinha, que o carro anda. Então, geralmente, ao andar, o carro utiliza, né, do coeficiente de atrito estático, porque a força de atrito que atua é o atrito estático, beleza? Durante o rolamento, o atrito estático. Agora, é claro que se o carro começa a perder aderência com o chão, né? Por exemplo, numa curva que o pessoal do drift gosta de fazer, né? Ali, Garinha, bom, naquelas situações tem deslizamento, né? O pneu tá deslizando ali de lado e coisa e tal, ele não tá rolando, né, somente, tá também deslizando. Então, esse deslizar gera atrito cinético, atrito dinâmico, tanto faz, beleza? E aí a gente tem um coeficiente de atrito dinâmico relacionado. Então, o que eu quero que você perceba nessa minha discussão? Primeiro, na cadeira de roda o atrito é estático. Justo? O atrito estático, Gary, inclusive, ele é responsável por empurrar a cadeira. Sabia disso? É. Ó, a rodinha tá girando, por exemplo, nesse sentido aqui, beleza? Se a gente fosse olhar a fundo o que está acontecendo, né?
Imagina aqui, ó, a rodinha, pera aí. Ai, tio, fecha aí meu... Ah, tá de sacanagem, né? Não é possível, tio. Aê, papai. Então, ó, vou fazer agora uma menor, vou centralizar aqui, beleza? Então tá aí, galerinha. Esse é o meu pneu, beleza? Esse meu pneu, galerinha, ele vai ter um contato com o chão e, portanto, né, vai rolar um atrito. Você só tem que ter cuidado que o pneu aqui, como ele rola, o atrito é estático, beleza? E, inclusive, dá uma olhada aqui, galerinha. Imagina que essa aqui seja a superfície aqui, ó, do chão, beleza? O que acontece quando esse pneu ele roda nesse sentido aqui, galerinha? Quando ele roda nesse sentido aqui, ó, o que que tá acontecendo, galerinha? O pneu, quando, ó, eu tô desenhando aqui, né, e você não tá vendo nada. Ó, o professor tá concentrado demais aqui na tarefa e não tá, né? Mas olha só, quando o pneu ele roda nesse sentido, no sentido horário, o contato que o pneu faz com o chão, olha só, o contato que o pneu faz com o chão, faz o pneu empurrar o chão para trás. Então, o pneu, quando está girando, ele está empurrando o chão para trás. Mas, Garinha, se o pneu é capaz de empurrar o chão para trás, então essa força aqui, ó, é a força que o pneu faz no chão. Ela é uma força de atrito, mas o pneu fez essa força no chão. Pneu no chão. O que que o atrito vai, o que que o chão vai fazer? Bom, pela terceira lei de Newton, né? Uma reação. E aí o chão vai devolver essa força no pneu, essa força que o chão fez no pneu. E o que que vai acontecer agora? Bom, como o pneu agora está sendo empurrado para frente, ele vai ter esse deslocamento, né? Aí para frente, o pneu vai começar a se mover para frente. Mas o processo é: o pneu empurra o chão para trás, o chão empurra o pneu para frente, o pneu empurra o chão para trás e o chão empurra o pneu para frente, beleza? Então é isso que acontece quando eu falo do atrito estático durante o rolamento. Durante o deslizamento é o contrário, né? Durante o deslizamento, a tendência de deslizar do pneu, o deslizamento do pneu, né? Vai me dizer o sentido da força de atrito. A força de atrito sempre aponta, cuidado, a força de atrito sempre aponta contra o sentido do deslizamento. Não é contra o sentido do movimento. Inclusive, Garinha, repara que no desenho que eu fiz, o movimento que o carro vai adquirir é um movimento para cá, ó. Ele vai ter velocidade V para cá. Ou seja, quer dizer que o atrito exercido sobre o pneu e a velocidade têm o mesmo sentido. Então, nem sempre a força de atrito aponta contra o movimento. Muito cuidado, que isso é um peguinha que cai muito, beleza? Então, ao andar, você, quando está andando, você empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente. O seu pé empurra o chão para trás e o chão empurra o seu pé para frente. Seu pé empurra o chão para trás, o chão empurra o seu pé para frente. Você consegue, né, caminhar, galinha, beleza? Graças, né, claro, também aí o atrito, né? Pensa que ocorre aí, né, um equilíbrio de força, mantendo o seu pé, né, ali estático em relação ao chão, e aí isso vai conseguindo gerar o movimento, você vai conseguindo se deslocar, né? Mas lembra que a força de atrito no seu pé, quando você anda para frente, o atrito é para frente. O carro, quando o pneu gira, né, de tal maneira que faz o carro se deslocar para frente, é porque o atrito é para frente e o movimento do carro também é para frente, beleza? Então, muito cuidado. Claro, eu tô falando disso no pneu tracionado do carro, no pneu tracionado do carro que é assim, beleza? Tá? Esse aqui é um exemplo de pneu tracionado. Então, se eu tivesse uma tração aqui, né, uma cadeirinha de roda motorizada, é isso que deveria acontecer, né, na rodinha tracionada, beleza? Agora, galerinha, o que que eu quero que você perceba aqui? É que no atrito estático, como é a força de atrito que está gerando esse rolamento, que está permitindo o movimento acontecer, não é o atrito não está dissipando energia nesse processo aqui, beleza? Agora, Garinha, se tivesse deslizamento, aí durante o deslizamento, o atrito está de fato dissipando energia. Então, o atrito estático aqui não está dissipando energia. Quem poderia estar dissipando energia seria o atrito dinâmico, beleza? Então, repara só. Vou ler de novo a questão. Vamos retomar o raciocínio para responder. Falei demais, né? Falei muito. As rampas de acessibilidade serão mais seguras quanto menor for o coeficiente de atrito estático. Não. Garinha, se o coeficiente de atrito estático diminui,
Existe a possibilidade do atrito, por ter diminuído, deixar de ser estático e se tornar dinâmico. O atrito dinâmico vai permitir com que ocorra o deslizamento das rodas sobre o chão. E no deslizamento vai ter dissipação de energia. Show de bola? Então, quer dizer que não pode ser menor, porque se for menor, vai ter a chance de ter dissipação, então não vai minimizar a dissipação, na verdade, vai aumentar a chance de dissipar energia, então não minimiza a dissipação, o fato dele ser menor, beleza? O coeficiente de atrito estático, tá? Então, esse item está errado. Show de bola? Bacana? Então, vamos lá. Desconsiderando-se os efeitos dissipativos, item de número 163. Desconsiderando-se os efeitos dissipativos, o trabalho realizado por um cadeirante ao subir uma rampa de acessibilidade independe da inclinação da rampa, desde que mantida a variação de altura entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Gary, assim, se, se você tem uma mesma altura, então o trabalho vai ser o mesmo, porque o trabalho para você conseguir deslocar alguma coisa em termos de altura é o trabalho da força-peso, né? Porque é o peso que está relacionado à altura. Então, como o peso é uma força conservativa, o trabalho das forças conservativas, eles independem da trajetória realizada. Portanto, esse item estaria certo, né? Ó, desconsiderando os efeitos dissipativos, ao subir, deixa eu passar aqui, ó, por uma rampa de acessibilidade. Aliás, deixa eu colocar aqui, independe da inclinação da rampa, de fato, desde que seja mantido a variação de altura, né? Então, se a variação de altura, se o quanto ele for subir for mantido, então, de fato, o trabalho vai ser sempre o mesmo, tá? Porque o trabalho aqui, galerinha, não sei se tu sabe, é o trabalho da força-peso, beleza? E o trabalho da força-peso, como é que calcula o trabalho da força-peso? De forma parecida, né? Com a energia potencial gravitacional. Repara que na equação do trabalho da força-peso não aparece, né, nada relacionado à trajetória, não aparece deslocamento, por exemplo, distância percorrida. Ó, mosquito safado, se passar aqui na minha frente de novo eu te pego. Ó, esse H é a altura. E a altura é uma medida vertical. Não importa, galerinha, ó, não importa para uma força conservativa. Se eu quero sair de A e quero chegar em B, não importa qual é a trajetória que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui, ó, para chegar em B. Se eu vou simplesmente fazer assim, ou se eu vou fazer uma trajetória, deixa eu pegar aqui, ó, uma trajetória assim. Não importa qual é o caminho que eu vou seguir de A para B. A única coisa que importa é o seguinte, é essa relação de altura entre os pontos A e ponto B, beleza? Então, entre o ponto A e ponto B, a única coisa que me interessa é a altura. Oh, meu Deus. A única coisa que me interessa é a altura H, beleza? Então, tá certo. É isso aí, tá? E, professor, você falou de forças conservativas aí, o trabalho de uma força conservativa independe da trajetória, é isso aí. E quais são as forças conservativas que vocês estudam na primeira série? Força-peso e força elástica, são as duas forças conservativas, o trabalho delas não depende da trajetória. Professor, tem mais força conservativa? Tem, mas não na primeira série. Tem lá na terceira série, quando a gente fala de força elétrica. A força elétrica também é uma força conservativa, tá? Então, o trabalho dela também não depende da trajetória. Mas isso você não precisa saber. Isso é conhecimento, objeto de conhecimento para o PAS 3, beleza? Então, item de número 164. Em uma rampa de acessibilidade, a velocidade final da cadeira de rodas, descendo sem freios e sem controle, será proporcional ao quadrado da altura do desnível, né? Então, galerinha, o negócio está descendo de maneira descontrolada. O que que vai acontecer? A energia potencial que ela tinha lá em cima vai ser transformada em energia cinética que ela vai ter lá embaixo. Ou, se você quiser calcular, você pode calcular diretamente, por exemplo, com Torricelli, né? Vamos calcular com Torricelli no lugar de utilizar as equações de energia? Porque a gente vai usar bastante equação de energia hoje, tá? Mas olha só, Torricelli diz que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais
2 vezes a aceleração vezes o deslocamento realizado, beleza? Aqui, galerinha, a minha aceleração vai ser a gravidade. E o meu deslocamento, galerinha, vai ser a altura, né? Que vai ser percorrida verticalmente, beleza? De tal maneira que a velocidade final aí, ó, considerando que a velocidade inicial é zero, que a cadeira começou a cair a partir do repouso, então, olha como é que vai ficar. Quer dizer que a velocidade final ao quadrado vai ser 2 vezes g vezes h, só que aí eu passo aqui a raiz, né? O quadrado em forma de raiz. Resultado: a velocidade, ela é proporcional ao quadrado da altura? Não, ela não é proporcional ao quadrado da altura. Ela é proporcional à raiz quadrada da altura, e, portanto, está errado, tá? Então, esse item está errado. Agora, eu poderia dizer que a altura é proporcional à velocidade final ao quadrado? Sim, existe essa relação de proporção, né? Mas o contrário não, tá? Então, a velocidade, ela é proporcional à raiz quadrada da altura. E deixa eu te falar uma coisa, se tu fizer as equações de energia, conservação da energia mecânica, transformando energia potencial em energia cinética, tu vai chegar na mesma equação para velocidade, sabia? Então, seja por Torricelli ou pelas relações energéticas, você vai chegar na mesma equação. E, portanto, na mesma conclusão que eu cheguei, beleza? Então, ela não será proporcional, beleza? Não será. Considere que uma cadeira de rodas motorizada com massa de 20 kg transportando uma pessoa de 120 kg deverá subir em 25 segundos uma rampa de acessibilidade com uma altura de 1,5 metros e uma inclinação de 5%. Nesse caso, desconsiderando quaisquer formas de dissipação de energia, calcule em watts a potência do motor da cadeira para atender as referidas condições. Então vamos lá, galerinha. Primeiro, você tem que se recordar da equação de potência. Você sabe que potência, como é que calcula a potência? É a energia que está sendo transferida ou transformada, né, por unidade de tempo. Geralmente, essa energia acaba sendo o trabalho, né? Então, de alguma força e coisa e tal. Mas, de maneira genérica, né, eu posso dizer que essa energia é transformada ou transferida, beleza? O que acontece, galerinha? Qual a energia que está em questão aqui? Aqui está em questão o seguinte, né? Se você quer subir de um ponto ao outro numa rampa, por exemplo, o que tem que acontecer, galerinha? Você tem que basicamente transformar energia cinética em energia potencial, né? E coisa e tal. Então, para você subir, né? Vou botar aqui, ó, para você subir na cadeira de roda, você vai ter que pegar energia cinética e transformar em energia potencial para você conseguir chegar lá em cima, beleza? Então, vou colocar aqui, ó. Tá aí. O que acontece, garinha? Quer dizer que no final das contas, o que vai acontecer quando ele estiver lá em cima? Quando ele estiver lá em cima, eu vou considerar o seguinte, que ele vai ter energia potencial gravitacional, beleza? Somente ele conseguiu pegar toda a energia cinética que ele tinha no início e transformar em energia potencial, beleza? Vamos considerar que ele chegou aqui, ó, com zero de energia cinética. Então, aqui a velocidade dele é zero, beleza? E ele tem só altura, que inclusive ele falou que a altura é de 1,5, beleza? 1,5 metros. Então, a energia que está sendo transferida aqui é a energia cinética que foi transferida em forma de energia potencial, tá? Só eu posso fazer trabalho da força, né? O trabalho da força, né? É igual à energia potencial gravitacional nesse caso? Pode, porque o trabalho que está sendo realizado pela cadeira de roda, né? No final das contas, está virando energia potencial gravitacional. É isso que está acontecendo. Quer dizer que no lugar da energia, eu vou colocar M, vou colocar energia potencial gravitacional, tá? Aqui embaixo eu vou colocar o tempo. Só que a energia potencial gravitacional é mg h, né? H dividido por ΔT, onde eu conheço o ΔT, não conheço? Então, peraí, vou fazer isso aqui de novo. Se eu conheço o ΔT, vai ficar facinho, galera. Porque olha só, eu tenho a massa, eu tenho a gravidade, eu tenho H e tenho o ΔT. Então é só uma questão de
jogar os dados e calcular. Cuidado, a massa era 20 quilogramas da cadeira de roda, né? Então, a gente não pode esquecer que a massa aqui era 20 da cadeira de roda mais 120 da pessoa. Então, a massa é de 140 quilogramas. Conta tudo, tá? Não é só a massa da cadeira ou só a massa da pessoa, não. Então, 140, porque o motor vai levar só a pessoa? O motor da cadeira de roda vai levar só a cadeira? Não, vai levar tudo. Então, a massa é 140, tá? O esforço que ele está fazendo é relacionado a 140. A altura é de 1,5 e o tempo é de 25. Aí eu vou fazer aquelas minhas simplificações que vocês já devem estar se acostumando, né? Tira esse zero, tira a vírgula, né? Até porque 1,5 vezes 10 é 15. Então ficou 15, né, professor? Ficou 15. 15 eu posso simplificar com 5, da mesma forma como eu posso simplificar o 25 por 5. 25 por 5 é 5. 15 por 5 é 3. Não é assim? Aí o que eu posso fazer? Posso fazer agora, ó, 140 por 5, né? O que eu faço? Eu faço assim, ó, galerinha. Eu divido, toda vez que eu divido por 5, que eu faço uma divisão por 5, eu divido por 10 e depois multiplico por 2. Por quê, professor? Porque o 5 é metade do 10. Então, quando eu dividir por 5, eu tenho que ter o dobro do que eu vou ter por 10, né? Então, peraí, 140 dividido por 10 é 14. Mas se fosse dividido por 5, tinha que ser o dobro, 28. Ah, professor, então quer dizer que aqui ia dar 28? Ah, professor, peguei o jeito. Então quer dizer que a potência vai ser 28 vezes 3, né? 8 vezes 3, 24. 20 vezes 3, 60. 24 mais 60, 84, não é isso? 84 watts de potência, meus queridos. Então, essa seria basicamente a resposta desse item do tipo D, não é isso? Então, tipo B, perdão. Tipo B, marcar centena, dezena e unidade. Então, aqui você teria que marcar, né? Vamos ir lá para o item 165, 084. Não pode deixar de marcar a centena também, tá, galerinha? Lá no gabarito, beleza? Então, centena, dezena e unidade, 084. Bom, então a gente fez esse primeiro bloco aí, tá? Eu espero que você não tenha achado muito difícil. Eu acredito que são questões que talvez algumas não dê para responder na hora, talvez você tenha que pular e pensar um pouquinho mais, mas eu acredito que são questões assim fazíveis na prova, tá? Questões fazíveis. Vamos pular aí. Tem questão mais fácil? Cara, tem questão mais fácil. A gente vai fazer questão mais fácil, a gente vai fazer questão mais difícil, tá? Vocês vão conhecer aí como que é a abordagem do PAIS. Então, ó, aquela foi de 2023, aqui em 2022 e tem de 2021 aí também na tela, ou seja, quer dizer que caiu nos últimos 3 anos, caiu. E se eu seguir, você vai ver, ó, caiu, tem mais questão em 2021, tem questão em 2020, tem questão em 2019, né? Ou seja, tu vai ou não vai estudar a parte de energia? Tu vai estudar. E outra, eu parei ali em 2019, eu te digo por quê? Porque deu as 10 questões. Porque se eu continuar, eu vou achar anos anteriores, tá? Eu tô resolvendo 10 questões por semana. Depois a gente vai voltar em energia de novo, tá? A gente vai concluir de 10 em 10 para cada um dos conteúdos que estão organizados aqui na apostila. Depois a gente volta lá por início em cinemática, faz cinemática de novo, faz dinâmica de novo, faz estática de novo, faz energia de novo, tá? As 10 questões. Depois chegou no final, volta de novo, até a gente concluir todas as questões do PAIS da apostila, beleza? São muitas questões. Bom, Garinha, a figura a seguir, PAIS UNB de 2022, a figura a seguir ilustra uma situação em que uma primeira bola de massa M1, deixa eu corrigir isso aqui, Garinha. Aqui, ó. Primeira bola de massa M1, né? Ele vai fazer aí... Deixa eu só adicionar isso aqui, ó, para ficar bem bonitinho, tudo certinho, né? Ó, quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia o Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Não, essa fonte aqui não, tio. Assim você não me ajuda. Então, ó, vamos botar aqui um Arial. Vamos botar ele pequenininho. Tamanho 7, tá melhor do que bom, ó. Vamos encaixar ele aqui na posição. Pronto. Agora vamos fazer a nossa leitura. A figura a seguir ilustra a situação em que uma primeira bola de massa M1 igual a 3 kg se desloca com velocidade inicial V1 igual a 2 metros por segundo, na direção de uma segunda bola, de mesmo tamanho da primeira, mas de massa M2 igual a 1 kg, que se encontra em repouso antes de ocorrer a colisão. Professor, mas a gente não está estudando colisão, a gente está estudando energia. Calma, meu querido, calma. Termina de ler.
Tendo como base a situação hipotética apresentada, julgue o item. A energia cinética da primeira bola antes da colisão é inferior a 5 joules. Então, ele quer saber a energia só da primeira bolinha, tá? Então, vamos tentar calcular aqui a energia dessa bolinha aqui, beleza? Primeiro que energia cinética, você sabe a equação, né? mv² sobre 2, beleza? Aí, você sabe a massa da bolinha. Quanto que é a massa da bolinha, galerinha? 3 quilogramas. Qual que é a velocidade da bolinha? A velocidade é 2, então é 2². Tudo isso dividido por 2, beleza? 2² é 4, né, professor? E 4 sobre 2 é 2. Então, posso tirar esse 2² com esse 2, vai ficar só 2, não é isso? Aí, galinha, 3 vezes 2 é 6. Então, deu 6 joules, professor, de energia. Deu 6 joules de energia. Isso significa o quê? Significa que o item está errado. Porque o item disse o quê, galinha? O item disse que a questão, né? Perdão, que a energia cinética é inferior. Ela não é inferior, ela é superior. Portanto, esse item está errado. Show de bola? Dá ou não dá para fazer uma questão dessa durante a prova do PAS, meu querido? Se cair uma questão dessa, você tem obrigação de fazer. Eu te digo que muitos alunos não vão fazer. Mesmo sendo fácil, muitos alunos não vão fazer. Porque tem aluno que nem vai lembrar essa equação. Embora ela seja fácil e tal, você já tem estudado bastante ela, um monte de aluno não vai fazer essa questão. E se você fizer, você vai ficar na frente de todos eles. E eu tô falando um monte, mas é muita gente mesmo, tá, galinha? Ah, pô, mas os bons todos sabem, sim. E se os bons todos sabem, você tem que saber também para você não ficar para trás, não é assim? Então vamos embora. Quer dizer que 2021 caiu também. Vamos ver como foi a questão de 2021. A descida de uma pirâmide pode ser idealizada de inúmeras maneiras. Uma delas é ilustrada na figura a seguir, em que um bloco a uma altura HA de 36 metros de uma rampa é solto do repouso no instante A, em uma região sem atrito. Ao chegar à parte baixa no instante B, o bloco entra em uma região com atrito. Finalmente, para no instante C. Beleza? Então ele para lá em cima. Então a figura é essa, ó. Sai aqui de B, ou de A, chega em B, aí agora tem atrito, vai freando até parar. Então essa foi a situação proposta por ele, não é isso? Tendo como referência essas informações, faça o que se pede no item que é do tipo B. Considerando que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície com atrito seja μc igual a 0,8, calcule a distância em metros que o bloco irá percorrer até parar. Então, ele quer a distância de B até C. Ele quer essa distânciazinha aqui, ó. Beleza? Então, nosso objetivo de questão é descobrir isso aqui, tá? Galinha, o que eu sei? Eu sei que aqui vai ter dissipação de energia porque tem força, né, de atrito cinético. Então, vou ter uma dissipação de energia. Enquanto que aqui, embora tenha deslizamento, essa é uma região sem atrito. Então, como é sem atrito, eu vou ter conservação de energia. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, que embora ele não tenha velocidade inicial, quando chegar aqui embaixo, ele vai ter uma velocidade, que eu posso chamar de, vamos supor aí, VB, beleza? Então, eu preciso descobrir que velocidade é essa velocidade VB, tá? Então, se eu descobrir qual que é a velocidade VB, eu consigo descobrir quanto que ele anda até parar, mas eu preciso saber a velocidade inicial quando ele começa a ser freado. Essa velocidade é a velocidade VB. Não é difícil de fazer essa aí, mas eu admito que vai ser trabalhoso. É uma questão que muito provavelmente você talvez tivesse que pular, tá? O PAS com certeza está recheado de outras questões bem mais fáceis do que essa, e aí você deve pular e fazer no final. Porque é uma questão que dá para fazer, é um caso clássico que a gente tem dentro das provas do PAS e também de conservação e não conservação de energia. Vale a pena fazer, mas só no final da prova, porque vai ser trabalhoso, a não ser que você tenha muita habilidade com a física e você consiga fazer com mais velocidade. Mas olha só, galerinha. Primeira coisa, eu sei que de A até B, então, vai ter conservação da energia, beleza? Então, vou anotar aqui, conservação da energia mecânica, beleza? Então, tá aí, essa é a nossa primeira informação importante. Sabendo que vai ter conservação, Gânio, uma coisa que eu posso afirmar é o seguinte, é que a energia mecânica no final tem que ser exatamente igual à energia mecânica no início, beleza?
olhando desse ponto de vista, o início é o A e o final é o B. Beleza? Então, a energia mecânica de B tem que ser igual à energia mecânica de A. O que eu consigo perceber? Aqui, como a velocidade é zero, a energia cinética em A é zero. Em A, ele tem altura. Bom, como ele tem esta altura aqui, então ele tem energia potencial gravitacional. Então, ele tem uma energia potencial gravitacional diferente de zero, beleza? Essa energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia cinética. Na medida em que ele cai, isso vai sendo transformado em energia cinética. A altura vai diminuindo, a energia potencial vai diminuindo, e tudo vai virando energia cinética. A velocidade vai se tornando cada vez maior. Até que, quando ele chega aqui na altura zero, toda energia potencial virou energia cinética, beleza? Então, no ponto B, o que eu vou ter? No ponto B, eu vou ter energia cinética, e não vou ter energia potencial gravitacional, porque tudo já foi transformado em cinética, beleza? Então, essa é a minha relação energética, tá? Você lembra que a soma desses dois, Garinha, não sei se tu lembra, mas a soma de energia cinética mais energia potencial é o que a gente chama de energia mecânica inicial nesse caso. E aqui eu tenho energia mecânica final para os pontos A e B, né? Então, nesse caso aqui, Garinho, o que eu tenho que fazer? A energia mecânica final é a energia cinética que ele vai ter no ponto B. A energia mecânica inicial é a energia potencial que ele vai ter no ponto A. Até porque, né, a gente viu que ele não tem velocidade, então ele não tem energia cinética. Então, o que está acontecendo? Toda energia potencial está virando energia cinética, tá? Isso é conservação de energia, né? Não está perdendo nada nesse processo, está sendo transformado potencial em cinética. Garinha, dito isso, eu consigo, né, aplicar então a equação de energia, as equações de energia e descobrir qual que é a velocidade. Repara, como é que calcula a energia cinética? mvb ao quadrado sobre 2. Como é que calcula a energia potencial? mgh. E aí, repara só, massa pode cancelar com massa. E, portanto, se a gente fosse calcular a velocidade, eu posso passar esse 2 que está dividindo, multiplicando. Então, vai ficar 2gh. E outra, eu posso pegar, inclusive, esse quadrado e passar em forma de raiz, não posso? Vou apagar aqui, né? E aí vai ficar assim, a raiz dessa brincadeira toda aqui, beleza? Então, vamos fazer esse cálculo? Se eu fizer esse cálculo, galerinha, a velocidade em B vai ser quanto? Bom, 2 vezes o G eu vou considerar igual a 10. Ele não falou nada, então eu vou considerar igual a 10, tá? Então é 10, já que não falou. A altura é 36, então vai ficar assim e tira a raiz depois dessa brincadeira toda, tá? Então, se eu fizer esse cálculo, vai ficar 2 vezes 36, 72, vezes 10, 720. Então, vai ficar a raiz de 720. Sou, mas não tem raiz inteira. Não tem, é verdade. Mas deixa assim, meu querido, não precisa resolver não, tá? Muitas vezes, quando aparece uma raiz que você não consegue resolver com facilidade, talvez não seja preciso tirar da raiz. Talvez em algum momento essa raiz se cancele. Então deixa assim, tá? Bom, nós fizemos então de A até B a conservação. Descobrimos a velocidade que ele tem no ponto B e, portanto, a gente consegue descobrir a energia que ele tem no ponto B, energia cinética. Só que, Garinha, quando agora ele for, né, de B para A, o que vai acontecer, Garinha? Ele não tem energia potencial. Não tem energia potencial porque a altura é zero. E a energia cinética ele também não tem, porque a energia cinética zerou. O que aconteceu? Aconteceu a dissipação, quer dizer que ele perdeu energia mecânica nesse processo, ela foi transformada em som, em calor, em outras coisas, beleza? Mas não tem mais energia mecânica. Então, o que eu vou fazer? Agora, galerinha, eu vou tentar descobrir energia mecânica através da dissipação. E olha como é intuitivo, né? Então, de B até C, nós temos a dissipação de energia. Dissipação. E nós vamos utilizar esse mesmo raciocínio em várias questões da física, beleza, galera? Mas a dissipação, ela basicamente está relacionada ao seguinte, Garinha. A energia mecânica no início, ela é maior, né? Do que a energia mecânica no final. Então, no final,
no ponto C, nós vamos ter menos energia do que ele tem no ponto B, beleza? No ponto B ele tem uma energia, ela vai ser dissipada até chegar no ponto C, em que toda a energia mecânica foi dissipada. Ou seja, o que é energia mecânica final? É a energia mecânica inicial menos, né? Vamos colocar aí, a energia dissipada. É basicamente isso. Mas quanto que é a energia mecânica final, galerinha? É zero. Pois então, se ela é zero, eu posso dizer, posso passar energia dissipada vai ser exatamente igual à energia mecânica inicial, né? Tá subtraindo, passa somando. Mas o que que eu tinha de energia mecânica inicial? Inclusive, energia mecânica aqui é a energia do ponto B. E a energia dissipada, bom, tudo foi dissipado. Isso aqui é como se fosse lá, né? O que ele perdeu para ir de B até C, beleza? O que que acontece? É o que ele perdeu no processo, né? É, o que que fez ele perder energia, galerinha? Foi o atrito. Então, como foi o atrito, tá? Essa energia dissipada nada mais é do que o trabalho da força de atrito, né? Foi um trabalho resistente, removeu a energia cinética do sistema. E o que que era a energia mecânica inicial? Bom, inicialmente, no ponto B, eu só tinha energia cinética. Então, quer dizer que a energia dissipada é medida pelo trabalho da força de atrito e energia mecânica inicial é medida através da energia cinética, não é isso? Tendo isso como informação, então vou pegar todo isso aqui, vou jogar aqui no cantinho, ó, para a gente dar continuidade na nossa resolução. Ou seja, quer dizer, professor, que o trabalho da força de atrito tem que ser igual à energia cinética do ponto B, não é isso? Sim. Como é que calcula, galerinha? Energia cinética, a gente viu que é mv ao quadrado dividido por 2. E como é que calcula trabalho, galerinha? É força vezes deslocamento. Então, é a força de atrito no caso, vezes o deslocamento para ele ir de B até C, né? Então, é justamente a distância que eu quero descobrir, a distância de B até C. Eu sei a massa, eu sei a velocidade, seria interessante descobrir a força de atrito. Mas você sabe, né, que força de atrito, galerinha, força de atrito é μ vezes N. Ele deu μ, falou que era 0,8 no comando da questão, né? A normal, nesse caso ali, galerinha, quando o bloco está na superfície com atrito, né? Quando ele está lá na superfície com atrito, aquele bloquinho ele está sob a ação de quais forças, galerinha? Deixa eu tentar desenhar aqui o bloquinho. Quais são as forças que estão atuando nesse bloquinho? Vamos ver. Bom, eu sei que tem a força peso. Eu sei que tem, além da força peso, tem a força normal. Tem a força normal. Como esse bloquinho não acelera verticalmente, nem para cima e nem para baixo, ele não vai subir nem descer acelerado, então a normal e o peso são iguais. Então a normal e o peso são iguais, beleza? E além disso, nós temos também, né, na medida em que ele desliza, uma força de atrito contrária ao movimento. Então nós temos aí um fat, beleza? E aí é lógico que o movimento dele tá para cá, beleza? Ele continua se movendo por inércia para frente, com velocidade v, mas essa velocidade v vai sendo reduzida pela ação da força de atrito, a força externa, não é isso? Então, o que que acontece, garinha? Normal e peso são iguais. Se normal e peso são iguais, então no lugar da normal, eu posso colocar o peso? Pode. E como é que calcula o peso? Peso é massa vezes gravidade, professor. Então, no lugar do peso, massa vezes a gravidade. É isso aqui que nós temos. Bacana? Ah, professor, então para calcular a força de atrito é só fazer essa continha aí? É só fazer essa continha aí. Vamos calcular a força de atrito, galerinha? O μ é 0,8, né? A massa... aliás, não vamos calcular a força de atrito. Eu estou percebendo aí que tem massa do outro lado. Como tem massa do outro... Deixa eu colocar aqui para você ver. Como tem massa na equação da energia cinética e na equação da força de atrito, elas vão se cancelar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos substituir essa informação aqui dentro, beleza? Então, vamos substituir, a gente vai ter a seguinte continha. Aí, nós vamos ter a seguinte continha, que
Mi vezes M vezes G vezes a distância de B até C tem que ser igual a M VB ao quadrado dividido por 2. O que que vai acontecer? A massa M cancela, tu não precisa saber a massa M, né? Não precisa saber a massa M, porque cancelou. E aí, o que que vai acontecer, galinha? Vai acontecer o seguinte, substituir os dados. 0,8 vezes a gravidade 10 vezes a distância BC é igual a velocidade ao quadrado. A velocidade é raiz de 720. A gente descobriu a velocidade B. Então, vou colocar aqui, ó. A raiz de 720, que está ao quadrado e está sendo dividida por 2. Aí você sabe que o quadrado cancela com a raiz. Então, ficou 8 vezes a distância de B até C é igual a 720 por 2, 360. Então, a distância de B até C é 360 dividido por 8. Portanto, a distância de B até C vai ser... Bom, dividir por 8 é dividir por 2 3 vezes, galinha, porque 2 elevado à terceira é 8. Então, 360 por 2, galinha, 180. 180 por 2, 90. 90 por 2, 45. Então, 45 metros. Essa aí é a resposta da questão, 45 metros. Não era uma questão absurdamente difícil, mas era uma questão trabalhosa que exigia tempo para você relacionar tudo isso aí que eu fiz. Dá uma olhada aí, ó, na continha que a gente teve que fazer, galera. Essa foi a continha aí que nós fizemos. Portanto, era necessário, com toda certeza, galinha, né, uma certa habilidade, né, para trabalhar com energia, uma certa capacidade de interpretação do fenômeno físico, mas quem está acostumado a trabalhar com conservação e não conservação da energia tende a pensar facilmente nessa mesma linha de raciocínio que eu fiz, beleza? Então é isso. Tem como fazer de uma maneira mais rápida? Tem. Quem tem muita habilidade vai pulando algumas etapas, né? Não faz assim passo a passo igual eu, já vai pulando algumas etapas, beleza? Mas é isso. Tente ganhar o máximo de tempo possível na sua prova, né? E de preferência pulando aquelas questões que são mais trabalhosas de serem resolvidas, beleza? Então, vamos lá, galerinha. Olha só. PAIS 1 de 2021. As pirâmides astecas provavelmente não foram construídas de forma simples. A pirâmide do Sol, localizada em Teotihuacan, México, é isso mesmo, é esse negócio aí. Tem uma altura de 66 metros e uma base que mede aproximadamente 220 por 230, né? A partir dessas informações, julgue os próximos itens, 168 e 169, né? Se uma pessoa sobre um skate partindo do repouso descer a rampa da pirâmide do Sol a partir da metade de sua altura, com uma perda de 50% da energia por conta do atrito, ela chegará à base da pirâmide com uma velocidade superior a 80 km por hora. Bom, vamos analisar aqui, galerinha. Ó, metade da altura, tendo metade da energia perdida, dissipada, né? Então, beleza. Então, vamos considerar essa situação. Olha só. Primeira coisa, se a pessoa está descendo aqui uma rampa, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo, né? É o melhor exemplo de rampa que a gente tem. Triângulo retângulo, né? Professor, é sério? Não. É uma rampa, galinha. Sim, é sim, é sim. Seu professor está falando sério. Confia. Ó, rodinha do skate. Aqui tá meu skate. Peraí, meu skate. Melhorei meu skate. Aí eu vou desenhar aqui, ó, a pessoinha aqui, ó, descendo no skate, né? Os braços abertos para ter equilíbrio. O olho tá aberto também, tá? É porque o meu bonequinho é assim. Aí, o que que vai acontecer? Ele vai descer essa rampa aí, coisa e tal, tá? Vou até colocar assim, ó, a pessoinha lá no finalzinho da rampa. Vou duplicar, vou colocar ela no finalzinho e vou botar aqui essa coisinha aqui, ó, para ficar top desenho, ó. Profissional, eu devia ter feito artes. Não sei porque eu fiz física. Eu tenho uma habilidade enorme de desenhar. Eu sou um artista nato, né? Garinha,
Vamos considerar que inicialmente a velocidade dele é 0, tá? Ele começou a descer da metade da brincadeira aqui, né? Da altura. Então, aqui era uma altura de 33, né? De 66, perdão. 66. Só que ele vai descer de uma altura só de metade. Só metade. Então, a altura que a gente vai usar é a altura de 33 metros, não é isso? Não vou usar 66, que é tudo. Vou usar só 33, tá? Vamos considerar que a velocidade inicial dele é 0. Professor, você desenhou só 3. É 33. Professor animal. Pronto, consertado. Mas, embora ele não tenha velocidade, portanto não tenha energia cinética, ele tem energia potencial gravitacional porque ele está a uma certa altura. Agora, quando ele chega lá embaixo, galerinha, ó, quando ele sai aqui da metade, chega lá embaixo, aí, lá embaixo, galerinha, a energia potencial dele é 0, porque ele não tem mais altura. Só que ele vai ter energia cinética. Ou seja, toda energia potencial do início foi transformada em energia cinética. É como se tudo isso aqui, ó, tivesse sido transformado em energia cinética, beleza? Esse foi o processo. Então, o que a gente vai fazer é basicamente igualar, né, as energias mecânicas. Então, conservação da energia mecânica, a energia mecânica no início deveria ser igual à energia mecânica no final. Calma, eu sei que vai ter perda. Calma, meu querido, se acalme. Só estou te dizendo que eu tenho que igualar as energias, não é isso? Então, por quê? Eu estou considerando uma situação ideal. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Ou, professor, eu não quero fazer assim, não tem problema. Professor, eu quero fazer do jeito mais certinho, mais bonitinho possível. Então, faz assim, ó. A energia mecânica final, já que vai ter perda, é 50% da energia mecânica inicial. Pronto. Pronto, você é enjoado? Fiz do jeitinho que você quer. Mas é bom que seja enjoado mesmo, porque evita a chance de errar. Então, ó, é porque eu ia dividir por 2 depois, entendeu? Então, o professor estava pensando na frente, lá na frente. Mas vamos lá. A energia mecânica final, quanto que é a energia mecânica final, professor? É a energia cinética dele, não é? Vou colocar assim, ó, energia cinética. É a energia cinética que ele vai ter. E quanto que é 50% da energia que ele tinha no início? A energia que ele tinha no início era energia potencial gravitacional. Então, era EPG. Como é que calcula a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Como é? 50 por 100 é 50 por 100. É isso mesmo. 50 por 100, peraí. 50 por 100. E energia potencial é mgh. Não é assim? Cancela as massas, não precisa saber a massa. O professor já estava todo desconfiado. Como é que eu ia descobrir aquela massa? Pois então, não precisava. Vai ficar v ao quadrado é igual a 5 vezes 2 dividido por 10. Eu fiz 5 vezes 10. Oh, meu Deus, o professor tá comendo bosta, né, professor? Não é possível. Vezes G. O G é 10, né? Ou é 9,8? Deixa eu ver aqui. Não falou, professor, é 10. Não falou, é 10. Eu vou botar 10. Se tu quiser botar 9,8, bota 9,8. Eu vou botar 10. H, a altura, galerinha, metade, é 33, beleza? Olha o que eu posso fazer. É ou não é? Ou seja, a velocidade aqui vai ser a raiz de 330. Né? Não precisa do quadrado, já tirei a raiz, né? Já passei o quadrado em forma de raiz. Isso aqui vai ser em metros por segundo. Professor, mas raiz de 330 é uma sacanagem, né, professor? Raiz de 330 não dá, não. Bom, vamos fazer por aproximação, garinha. Se você não sabe tirar a raiz, tem umas equaçõezinhas maravilhosas, né? Que você usa o quadrado perfeito, multiplica pelo valor que você quer tirar. Enfim, tem vários métodos de tirar a raiz quadrada, mas vamos fazer por aproximação, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui para 33, né? Vou botar aqui 33. Aliás, vamos fazer com 330 mesmo, né? Eu sei que tem 225, né? 225 é 15 vezes 15. E eu poderia ter também 16 vezes 16, que é 15 vezes 15, que é 225.
Mas se eu tivesse 16 vezes 16, ia passar? Não ia passar, ia dar 256, né? Então, deixa eu ver, o 18 vezes 18 é 324. Aí, 19 vezes 19 vai passar. Então, 18 vezes 18 é o valor mais próximo que tem, tá? Então, vou considerar que a minha velocidade ela é aproximadamente 18, né? Como 18 vezes 18 é 324, eu estou tirando a raiz de 330, que é maior do que 324, então vai dar 18, alguma coisa, sei lá. Tá aqui, ó, 18,3, beleza? Então, se você fizer aí 18,3, né? Talvez 18,2, não sei, estou fazendo um valor aproximado, né? Valor aproximado, vamos botar aí 18,2, tá? Metros por segundo. O que que acontece? Eu tenho que transformar isso para quilômetro por hora. Eu poderia ter feito só com 18 logo, né? Fica mais fácil de multiplicar. Pode, faz só com 18, fica mais fácil. Por quê? Porque eu tenho que transformar para quilômetro por hora. E se tu for multiplicar 18, né, por 3,6, 18 vezes 3,6 vai dar, né, 64, alguma coisa, né? É, vai dar 64,8. Então, espera aí, 64,8, você não está vendo, vou tirar aqui, quilômetros por hora. Beleza? Então, vai dar aproximadamente isso, multiplicando 18 vezes 3,6. Garinha, deu superior a 80? Ah, professor, mas eu fiz uma aproximação. Beleza, mesmo que você fez a aproximação, Garinha, se você tivesse botado 17 aqui, tá? 17 não. Se você tivesse colocado 19 aqui e multiplicado por 3,6, ainda não ia passar, meus queridos. Mesmo que tu tivesse arredondado lá para cima, né, forçando a barra, ia dar, né, 19 vezes 3,6, você ainda ia achar 68,4. Ou seja, você não ia encontrar um valor superior a 80 quilômetros por hora. Esse item, então, tá errado. Então, metade da energia, metade da altura, não dá superior a 80, dá só 64,8 quilômetros por hora, ok? Aí ele traz, próximo item, item de número 169. O custo energético para elevar uma pedra de 2 toneladas da base ao cume da pirâmide do Sol é superior a 1 megajoule. Então, superior a 1 megajoule, galerinha, vamos fazer o cálculo? Olha só, para eu levar da base ao cume, eu tenho que fazer esse trabalho ser transformado, né, em energia potencial. Para ele chegar nessa altura máxima aí, né, todo o trabalho tem que ser tal que ele seja transformado em energia potencial. Então, energia potencial, vamos colocar aqui o trabalho, vamos fazer o contrário, né? O trabalho realizado pela cadeira não, estou pensando lá na questão da cadeira de roda que a gente fez de 2023. Mas o trabalho realizado por alguém, por alguma coisa, para levar uma pedra de 2 toneladas até o cume, é tal que todo ele vai ser transformado em energia potencial. Por quê? Porque se está ganhando altura, a pedra está acumulando energia potencial. Então, o trabalho realizado sobre ela está virando energia potencial, beleza? De tal maneira que você sabe calcular a energia potencial, é mgh. Fazendo o mgh aqui, galerinha, a massa é de quanto? É de 2 toneladas, então é 2.000 quilogramas, tem que transformar em quilogramas. A gravidade, não falou, é 10. A altura para chegar no cume é 66, então vai ficar 2 vezes 66, 2 vezes 60 é 120, 2 vezes 6 é 12, 120 mais 12, 132, tá? E adiciona os zeros aí. São 4 zeros, então 1, 2, 3, 4 zeros. Joules. 1.320.000 joules. Que se você quiser andar com a vírgula para colocar isso aqui em potência de 10, ia ficar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vou colocar em notação científica. Vai ficar 1,32. Como eu andei 6 casas para a esquerda, soma 6 no expoente, vezes 10 na sexta joules. Não sei se você sabe, mas existe um apelido para 10 na sexta joules. Sabe qual é? 10 na sexta é chamado de mega, tá? Mega, representado pela letra M maiúsculo. Assim como 10 na terceira recebe o apelido de quilo, e 10 na nona recebe o apelido de
giga, e 10 na 12 recebe o apelido de tera, pois é, 10 na 6 é mega. Então, quer dizer que ficou 1,32 megajoules. Show de bola? Bacana. Então, tá aqui, garinha. Item, portanto, certo, porque ele falou que é superior. Tá certo, é de fato superior. Bacana? Então, garinha, eu espero que você tenha entendido aí as resoluções, né? Eu acredito que são resoluções bem possíveis de serem feitas na prova do PAS, mas é claro, mais uma vez, é necessário que você tenha uma compreensão mínima sobre as relações de energia, beleza? Repara que aqui eu só tive que aplicar na 169 a equação da energia potencial e na 168 eu tive que fazer uma relação de conservação de energia, parece, na verdade, não de conservação, de dissipação de energia, né? Só que levando em conta que seria 50% da energia dissipada. Você nem precisava saber muita física, era só usar a lógica, garinha, lógica, 50%, metade da energia, calcula a energia inicial, divide por 2, e aí tu consegue descobrir a velocidade depois, não tem problema, beleza? Eu fiz dessa forma, mas tem outros caminhos possíveis. Bom, vamos embora. Vamos para a penúltima. Vixe, Maria, que tem muita coisa ainda e nós estamos em 1 hora de gravação. Vamos acelerar, professor, vamos acelerar. PAS de 2020, PAS 1 de 2020. Diz o seguinte: na figura anterior, A identifica um bloco de rocha com 2.000 kg de massa, localizado sobre um plano inclinado a uma altura de 2,5 metros do solo. B identifica um bloco de massa igual a 4.000 kg, parado sobre o solo na horizontal. O bloco A desliza sem atrito e percorre 5 metros da face da rampa, até atingir o solo. Não há perda de energia cinética, e o bloco A percorre 10 metros no solo até se unir ao bloco B, depois da colisão perfeitamente inelástica. O solo tem coeficiente de atrito igual a 0,1. A partir dessas informações, e desconsiderando, né, para efeitos de cálculos das dimensões espaciais do bloco, e assumindo 9,8 metros por segundo ao quadrado como valor da aceleração da gravidade, julga os itens. Agora ele falou a gravidade, agora eu tenho que levar em conta 9,8, não vai usar 10. Bom, vamos fazer os cálculos então, galerinha. O que está acontecendo aqui? Eu sei que de A até aqui, ó, tem conservação de energia. Eu vou chamar isso aqui de ponto X. De A a X tem conservação, né? Mas de X até B tem dissipação, não é assim? Ou seja, galerinha, eu tenho que fazer a conservação de A para X e a dissipação de X para B. Ele quer saber qual é a velocidade ao colidir com B, beleza? Ao colidir com B, não sei se ficou bom, eu fiz uma interpretação, assim, 2 interpretações possíveis, na verdade. Eu pensei assim, bom, será que ele quer a velocidade num instante antes dele colidir com B? Na hora que ele vai colidir com B? Ou será que ele quer a velocidade depois que ele colidiu com B, né? Eu fiquei assim pensativo sobre isso. O que eu vou fazer? Eu vou tentar calcular aqui a velocidade e vamos ver o que a gente vai encontrando no caminho e aí a gente vai tentando responder com base nisso, beleza? Olha só, vamos embora. Eu sei então que de A para X tem conservação. E se tem conservação, a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final, não é isso? Então, vamos aplicar a conservação da energia. A energia mecânica no final e a energia mecânica no início, elas precisam ser iguais. Quais energias eu tenho aqui? Bom, no início, como ele está parado, a velocidade é 0. Logo, a energia cinética é 0. Mas ele tem energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ele está a 2,5 metros de altura, né? Então, se ele está a 2,5 metros de altura, ele tem energia potencial gravitacional. Quando chega no ponto X, ele não tem mais altura, então a energia potencial gravitacional é 0. Em troca, ele tem energia cinética, ele tem velocidade, né? Porque toda a energia potencial que eu tinha no início foi transformado em energia cinética no final, né? De A a X. Então, vamos fazer aqui. A conservação, portanto, vai ficar assim, galerinha. No final, eu tenho energia cinética do ponto X, não é isso? No início, eu tenho energia potencial gravitacional do ponto A. Como é que calcula a energia cinética? M vezes V
ao quadrado, obviamente, né, sobre 2. Beleza? Sobre 2. Isso aqui tem que ser m vezes g vezes a altura h que ele deu para o ponto A, beleza? Isso vai me permitir calcular qual é a velocidade que ele vai chegar em x. Porque, Garinha, se eu descobrir a velocidade que ele chega em x, eu consigo saber o quanto ele perde de velocidade até chegar em b, e aí eu consigo responder a questão, beleza? Então, vamos lá. Ele perde a velocidade até chegar em b porque tem atrito, né? De A a x não tem atrito, mas de x até b tem atrito, beleza? Então, A a x é conservação, x até b é dissipação. Mas olha só, cancela as massas. Mais uma vez a gente chega numa equação que a gente tinha escrito em outras questões do PAIS, né? Você vê que essa relação é muito importante de conservação de energia, porque a gente usou várias vezes. Passei já o quadrado em forma de raiz, portanto, né? Já coloquei a raiz ali do outro lado. Então, Garinha, o que que vai acontecer? É só substituir os dados e eu vou descobrir o Vx. O Vx aqui vai ser igual a raiz de 2 vezes 9,8 vezes a altura 1,5. É isso a altura? É 2,5. É 2,5. Então, olha só, 2,5. O que que acontece, Garinha? 2,5 vezes 2 é 5. E 5 vezes 9,8, bom, eu gosto de multiplicar por 10, dá 98. Depois eu divido por 2, 49. Então, deu a raiz de 49. Só que a raiz de 49 é 7. Então, deu 7 metros por segundo de velocidade. Então, repara só, ele chegou, Garinha, ele chegou no ponto X com 7 de velocidade. A velocidade dele aqui é 7 metros por segundo. Tem como, ao colidir com B, ele está a uma velocidade de 7 metros por segundo? Não. Quando chegar em B, essa velocidade vai ser menos, vai ser 2 metros por segundo, vai ser 3 metros por segundo, vai ser 4, vai ser qualquer valor menos 7. Por quê, Garinha? Porque nessa parte aqui tem atrito, tem FAT. E como tem FAT, esses 7 metros por segundo vai diminuir. Então, com certeza, ao chegar em B, a velocidade vai ser menor que 7, beleza? Então, vamos responder o item. Ele falou que, ao colidir, a velocidade vai ser inferior a 7. Com certeza vai ser inferior a 7. Não importa se vai ser no instante antes da colisão ou se vai ser depois da colisão, vai ser menor que 7, meus queridos. Por quê? Porque ele vai sendo freado até chegar em B, tá? Então, a interpretação que eu tinha feito, né, as duas possíveis interpretações que eu tinha feito, estariam erradas de toda forma. Beleza? Por quê? Por que que elas estariam erradas? Aliás, não é que a interpretação que eu fiz está errada, mas para as duas interpretações que eu fiz, o item é errado. A resposta para o item é errado para as duas interpretações, beleza? Então, de fato, seja antes de colidir ou depois da colisão, a velocidade é menor que 7, porque o atrito vai diminuir essa velocidade até chegar no ponto B. Bacana? Então, só com isso é possível calcular. Professor, eu quero calcular a velocidade antes dele colidir com B e depois que ele colidir com B. Calma, calma, meu querido, deixa de ser tarado, não é assim não. Eu sei que física é massa pra caramba, que dá essas vontades loucas, mas deixa eu te contar uma coisa. Essa questão que a gente fez aqui cai lá em colisões. Então, além desse item, tem itens sobre colisões dessa questão. E adivinha o que que ele vai pedir nos itens? Ele vai pedir justamente qual é a velocidade após a colisão. E para calcular a velocidade após a colisão, a gente vai precisar saber a velocidade no instante antes de colidir e depois a gente vai calcular a velocidade após a colisão. Ou seja, a gente vai ter que calcular isso nas próximas aulas, então se segura aí que a gente vai descobrir isso nas próximas aulas, beleza? Eu acho que é justamente na próxima aula que a gente vai trabalhar, é isso mesmo, próxima aula, dinâmica impossível e colisões, beleza? Então, é isso, item, não é item errado, é item certo, galerinha. Ô, professor do céu! Tem certo, vai ser inferior, deixa de ser doido. Então, galerinha, vamos para a próxima questão, questão aí do PAIS 1 de 2019, né? Que fala como os egípcios ergueram blocos tão pesados, é um mistério ainda da humanidade, não é isso? Os ufologistas amam essa historiazinha aí, né? E coisa e tal. O pessoal aborda aí uma ideia de que é possível que os extraterrestres tenham vindo, né, no passado ajudar os seres humanos, a raça humana a evoluir, já pensou? Meus queridos, é um mistério enorme isso aí. Olha só,
A figura a seguir ilustra um bloco de trabalhadores, aliás, um grupo de trabalhadores puxando um bloco de massa de 2.100 quilogramas na subida de uma rampa com 30 graus de inclinação. Se o bloco for solto, ele permanece estático em equilíbrio na iminência do movimento. A gente sabe, galerinha, que sempre que ocorre a iminência do movimento, né? Então, quer dizer que o bloquinho que estava aqui em cima, se ele está na iminência do movimento, se eu tentar calcular o atrito dele, é o atrito estático máximo. Você lembra que o atrito estático ele pode alterar o seu valor até um valor máximo? O valor máximo é aquele que a gente consegue calcular. A força de atrito estático máximo é calculada. Φ é μ vezes N, beleza? Então, se você calcular lá o Φ é μ vezes N, você vai descobrir a força de atrito estático máxima que, né, nos vai dar, então, a relação, né, da força de atrito máxima com a força de atrito dinâmico. Você lembra que para ter força de atrito estático, não pode ter deslizamento. Quando tem deslizamento, eu tenho um atrito dinâmico. Então, a força de atrito ela vai aumentando, 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 aumentando até um valor máximo. Aí o valor máximo é a força de atrito estático máxima, calcula com a equação μ vezes N. Depois ele cai, quando você vence a força de atrito estático máximo, ele cai e vira força de atrito dinâmico, que é constante, beleza? Mas vamos lá. E aí, o que a gente tem aí? A gente tem esses escravos puxando o bloco no plano inclinado de 30 graus, e ele pede para a gente fazer o seguinte, julgar os itens considerando a gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, dessa vez, não vamos considerar 10, vamos considerar o valor dado na questão. Item de número 171 diz: até que o bloco atinja o ponto mais alto da rampa, o trabalho realizado pelo atrito será inferior a 9 vezes 10 na quarta joules. Vamos ver, não é isso? Galerinha, deixa eu pôr aqui. Então, a equação do trabalho, né? Assim, vamos partir pela equação mais óbvia do trabalho, equação do trabalho de uma força, para quando uma força ela é constante, né? Porque a força de atrito dinâmico ela é constante. Então, é só calcular a força de atrito dinâmico e multiplicar pela distância. Que distância é essa? É a distância em que o bloco vai ser arrastado. Então, essa distância aqui, ó, essa hipotenusa desse triângulo aí, que forma o plano inclinado, beleza? Então, essa é a distância D que aparece na equação. Show de bola? É ela que eu preciso, então, descobrir, porque ele não falou, para que eu possa colocar aqui, ó. Então, preciso da força, da distância, mas também preciso da força, ele também não deu. E o que eu quero descobrir é o FAT, é o trabalho do FAT. Galerinha, ocorre que ele me deu o ângulo aqui, ó, ele me deu o ângulo de inclinação e ele também me deu a altura de 10 metros. Essa altura é cateto oposto ao ângulo, né, de 30 graus. E, bom, se eu relacionar cateto oposto com o ângulo, eu posso fazer isso para descobrir a hipotenusa usando a função seno, né? Então, repara só, usando o seno aqui, o que eu vou encontrar? Seno de 30 é o seu cateto oposto, que é a altura h, 10 metros, dividido pela distância d, não é isso? Então, se você quiser colocar aqui, ó, h sobre d, beleza? Aí o que acontece? Você sabe que o d passa multiplicando e o seno de 30 passa dividindo, né? O h vale 10, o seno de 30 vale meio, 1 sobre 2, e 10 dividido por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Dividir por 0,5 e multiplicar por 2 é a mesma coisa, beleza? Então, dá 20 metros. Show de bola? Então, descobrimos aí a distância. Bom, já que nós conhecemos a distância, falta para a gente, então, descobrir a força de atrito. Repara que, para descobrir a força de atrito, o Φ da força de atrito é μ vezes N. Como aqui a força de atrito dinâmico, aqui o μ é o μ dinâmico, tá? Lembra que força de atrito dinâmico ou força de atrito cinético é exatamente a mesma coisa, beleza? Não muda nada. E aí, o que acontece, garinha? Ele não deu o coeficiente de atrito, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que descobrir. Ele não deu a normal, mas é possível encontrar a normal porque eu estou diante de um plano inclinado. E o que a gente sabe no plano inclinado, galerinha? Eu sei no plano inclinado que ocorrem as seguintes forças, tá? Vou apagar isso aqui e vou colocar, ó, aqui a gente sabe que tem o peso, né? É a força peso. Nós sabemos que tem a força normal. Aí você sabe a característica da força normal, né? Ela faz sempre 90 graus
com o plano, né, de apoio, com a superfície de apoio. Então, essa força normal, ela é perpendicular à superfície de apoio. Bacana? Bom, certamente que se os blocos estiverem sendo puxados pelos escravos, eu vou ter uma tração T, né? Obviamente. Mas o que a gente costuma fazer é pegar essa tração aí, garinha, e decompor a tração em uma tração na direção Y e uma tração na direção X, não é isso? Então, a gente geralmente decompõe a tração não, perdão, o peso em duas partes, PX e PY. Bacana? Ah, cachorro desgramado, vai latir na casa. Fila da mãe. Peraí. 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 Esse cachorro vai latir lá na casa do. Você sabe, né? Bom, então tá aí. Normal, PX e PY. Quando a gente decompõe a PX e a PY, você pode esquecer o peso, tá, galerinha? Você não vai mais usar o peso. Agora você vai usar PX e PY, tá? Ó, esqueceu o peso, beleza? Lembrando que esse ângulo entre o peso e a PY é o ângulo de 30 graus. É o ângulo do plano inclinado, é o mesmo ângulo, tá bom? Se você fizer a relação aí trigonométrica, você consegue encontrar esse ângulo aí. Bom, então o que nos interessa é que o PX, perdão, o PY, né, e a normal, eles devem ser iguais no caso em que eu tenho esse equilíbrio dinâmico na direção da normal, porque o bloco ele não acelera na direção da normal, né? Nem na direção da PY, não tem um movimento nessa direção aí, acelerado nessa direção, portanto, elas são iguais. Então, eu posso afirmar que a normal e a PY são iguais. O máximo que pode acontecer é um movimento na direção da PX, tá? Pode ser para cima ou pode ser para baixo, depende se a caixa vai descer ou vai subir, não é isso? Enfim. Então, quer dizer que a normal ela é igual a PY. Quer dizer que no lugar da normal eu posso colocar PY. E como é que calcula PY, galerinha? Não sei se vocês lembram, mas PY é P cosseno de θ, não é isso? Cosseno, no caso, de 30 graus, tá? O ângulo θ que a gente está analisando é o ângulo de 30 graus, tá? Porque, ó, PY está cossando o ângulo de 30 graus, enquanto PX está sem o ângulo de 30 graus. Então, é cosseno para PY, aliás, cosseno para PY e seno para o PX, porque o PX está sem e PY está cossando, beleza? Então, é isso. Essa é a decomposição vetorial. Nós conhecemos o cosseno, nós conhecemos o P, então nós conhecemos o PY, beleza? Então, quer dizer que a gente sabe o PY, portanto, a gente sabe a normal. Nosso trabalho aqui é conseguir descobrir, então, o MID. Só que ele deu uma informação importante sobre o MID, porque ele falou, olha, o MID, o coeficiente de atrito dinâmico, ele é metade do coeficiente de atrito estático. Embora ele não tenha dado o estático, né, é possível calcular, porque em determinado momento do texto ele diz o seguinte, galerinha, ó. Ele diz aqui, se o bloco for solto, ele permanece estático. Então, se por algum motivo esses escravos aqui, eles soltam o bloco, galerinha, ó, acaba aqui, ó, cortou a corda. O que vai acontecer, galerinha? Esse bloco vai continuar parado na iminência do movimento. Se eu tenho a iminência do movimento, com certeza, então, nesse esquema aqui, além do PX, que se tiver só o PX, a caixa vai cair na direção de PX, né? Eu tenho que ter alguém capaz de anular a ação de PX, que é a força de atrito. É o FAT-E. Esse FAT-E, se ele for igual ao PX, a caixa permanece em equilíbrio. Então, o FAT-E ele está sendo igual à força PX, e aí o equilíbrio está se mantendo, beleza? Então, quer dizer que no equilíbrio, o que acontece é isso aí. No equilíbrio, vou anotar aqui, né? No equilíbrio, a gente sabe, portanto, que a PX e a FAT são iguais. Bacana? Então, uma informação importante. Garinha, inclusive, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou querendo calcular o coeficiente de atrito, né? Se você está bem treinado,
calcular o coeficiente de atrito não é difícil estático, porque nessas situações de equilíbrio que eu acabei de te mostrar, calcular o coeficiente de atrito estático é só fazer isso, ó. Coeficiente de atrito estático, ele é igual a tangente do ângulo que você está analisando. E pronto, acabou. Ah, professor, mas eu não sei quanto que é tangente de 30, não. Aí você quer demais. Já decorei seno e cosseno, decorar tangente é difícil. Não, mas, galerinha, se você sabe o seno e o cosseno, você sabe a tangente. O que é tangente? Tangente é seno dividido por cosseno. Então, olha só. Você sabe o seno e você sabe o cosseno, então fica facinho. Porque nesse caso aí, como é que vai ficar seno? 1 sobre 2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? O inverso da segunda é 2 sobre raiz de 3. Cancela um com o outro. Aí, o que dá para fazer? Agora, 1 vezes 1 é 1 e raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. Ah, professor, mas não pode fazer assim, tem que racionalizar. Ok, se você racionalizar, vai ficar raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. A racionalização vai ficar quanto, galerinha? A racionalização vai ficar 3 do lado de baixo, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, o quadrado cancela com a raiz, e em cima vai ficar raiz de 3. Né? Então, assim você calcularia o coeficiente de atrito estático. Esse é o, né, o esqueminha, para quem está treinado. Para quem não está treinado, é ter que fazer assim, ó. Bom, partir do equilíbrio de força. Se a força de atrito é igual ao Px, aí ele ia pensar, bom, a força de atrito estático é o μ estático vezes o N. E o Px é P seno de 30. Só que o N, você não pode esquecer que N é igual a PY. Então, você poderia escrever que o μ estático era o peso, PY é peso cosseno de 30, que é igual a peso seno de 30. Não é isso? Só que aí, peso de um lado cancela com peso do outro lado, aí o μ estático ficou igual a, para isolar o μ, passo seno, né? Passo o seno não, passa o cosseno que está multiplicando e dividindo. Passa esse cosseno aqui para o outro lado, não é isso? Se você passar ele para o outro lado, como é que vai ficar? Seno dividido por cosseno, tangente, né? Então, seno dividido por cosseno nada mais é do que a própria tangente de 30 graus. Então, você ia cair no cálculo que eu fiz, né? Você ia acabar caindo lá naquele cálculozinho e coisa e tal. Só não quero fazer tangente, não. Já vou fazer logo seno 1 sobre 2, cosseno, raiz de 3 sobre 2 e já vou logo respondendo. Pronto, pode fazer assim, tá? Não tem problema. Então, eu te mostrei aqui como é que você poderia calcular o μ estático. Agora, o que nos interessa mesmo não é o μ estático, é o μ dinâmico. Só que se o μ estático é raiz de 3 sobre 3 e o μ dinâmico é, né, e o μ dinâmico é metade dele, então essa é a continha que eu tenho que fazer. Portanto, o μ dinâmico vai ser, conserva a primeira fração, raiz de 3 sobre 3, multiplica pelo inverso da segunda, né? Quem que é o inverso da segunda? Lá na segunda tem só o 2. Se tem só o 2 é porque, né, é sobre 1, né? Porque 1 é o fator neutro, a gente não escreve. Então, vai ficar dividido pelo inverso da segunda. Né? Então, vai ficar assim, raiz de 3 sobre 6. Não é essa brincadeira que vai? Então, raiz de 3 sobre 6 seria o coeficiente de atrito dinâmico. Agora que eu sei o coeficiente de atrito dinâmico, galerinha, ó, eu substituo ele aqui e eu vou descobrir quem? O FAT-D. Se eu descobrir o FAT-D, bom, aí tudo vai ficar mais fácil, né? Então, vamos tentar calcular o FAT-D aqui, né? Deixa eu até mudar aqui, ó, a cozinha desses bichos aqui, ó. Peraí. Deixa eu colocar aqui, ó, de azulzinho. Vou botar de azulzinho mesmo. Ô, papai, poxa, que sacanagem, hein? Pera aí. Vamos botar um azulzinho bem clarinho. Tá aí, né? Então, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui as minhas simplificações, né? Que eu fiz aqui, ó, esse 2 com esse 2, né? Então, tá. Agora, vamos lá. Vamos aplicar aqui, então, todos esses cálculos aí que a gente fez aí, todas essas brincadeirinhas aí, vai ficar o μd é raiz de 3
sobre 6. Professor, faz na ordem aí, professor. Faz aí embaixo, segue aí embaixo, para que essa frescura toda? Pronto. Então, vamos lá. FAT-D. Como é que vai ficar aí o FAT-D, galerinha? FAT-D vai ficar μD, raiz de 3 sobre 6. Multiplicado pela normal. Só que a normal, a gente viu que é PY. E o PY é P cosseno de 30. E eu vou até fazer melhor logo, galerinha. Vou fazer aqui logo, ó. Vou botar para você não esquecer. O que é o peso, galerinha? O peso é M vezes G cosseno de 30. Peso de 30 é M vezes G. Por que eu já vou colocar assim? Porque na hora de eu substituir aqui, galerinha, ó, vai ficar massa vezes a gravidade. Vamos substituir os valores logo? Quanto que é a massa? 2.100. Quanto que é a gravidade? 9,8. Quanto que é o cosseno de 30, galinha? Cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 dividido por 2. Então, essa é a brincadeirinha aí, né? Botamos todo mundo aí, mi, m, g, cosseno de 30. Então, tá todo mundo presente aqui, agora é só terminar essa brincadeira aí, ó, essa brincadeirinha sem graça, né, professor? Ó, o que eu encontrei aí? Eu sei que eu posso... deixa eu ver aqui. Eu posso dividir em cima, que eu posso dividir por 3. Se eu dividir por 3 aqui, aqui fica 2 e aqui fica 700. Não é isso? 2.100 por 3, 700. E 6 por 3, 2. Aí já dá para dar uma brincada aí, né? 700 dá para dividir por 2? Dá 350. Dá para fazer essa brincadeira aí, né? Então, se você quiser, ainda seria possível dividir aqui, ó, esses 2. E aí, 700 por 2 ia ficar 350, né? 350 por 2, professor, dá também? Professor, dá, né? Porque 350 por 2 ia ficar 175. Se você quisesse fazer aí, né? 350 por 2, 175. Também dá. Por quê? Porque além desse aqui, ó, você tem esse outro 2 aqui. Então, aqui ia ficar 175. Beleza. Aí, o que sobrou aqui? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Cancela o quadrado com a raiz, vai ficar 3. Outra coisa, 175 vezes 9,8, que eu não mexi ainda. Então, essa é a continha que sobrou para a gente, beleza? Dito isso, vamos calcular a força de atrito. A força de atrito, perdão, o trabalho da força de atrito é a força vezes a distância. Então, trabalho do FAT era o FAT vezes a distância D. O FAT ficou assim, 3 vezes 175 vezes 9,8 vezes 20. Porque a distância D é 20, né? Então, se você fizer aí 175 vezes 2, né? Vai ficar 350 vezes 10, 3.500, vezes 3, 10.500, vezes 9,8, 102.900, né? Então, nós íamos encontrar trabalho da força de atrito aqui igual a 102.900 joules, ok? Bom, é claro que se a gente passar para a potência de 10, ele dá o resultado em 10 na quarta. Então, eu tenho que andar 4 casas para criar uma potência de 10 na quarta. Então, eu pegaria a vírgula, galerinha, que está depois do último número, né? Aqui, ó, vírgula. E eu ia fazer o seguinte, andar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então, eu ia ficar aqui, ó, aproximadamente 10,29 ou 10,3, né? Aproximadamente. Vou colocar assim, ó, aproximadamente, vezes 10 na quarta joules, porque eu andei 4 para a esquerda, então coloca 4 na potência de 10, não é isso? Então, esse seria o resultado dessa
questãozinha aí, né? Então, tá aqui o cálculo que eu tinha que fazer. Beleza? Bom, espero que a explicação tenha sido clara, que você tenha conseguido entender, né? Ela foi um pouquinho trabalhosa, talvez essa não fosse aquela questão que você bate o olho e já resolve durante a prova. Talvez essa fosse justamente aquela questão que você vai parar, pular, fazer as próximas. Se sobrar tempo no final da prova, você faz. Se não sobrar tempo, não sobrou. Paciência, pelo menos você não vai ser pego pelo fator de correção num chute, numa resposta ao acaso, não é isso? Então, Garinha, esse é o cálculo que você tinha que fazer para chegar no resultado, beleza? Existem outros caminhos? Só existe. Tem como simplificar aqui? Tem, mas eu tento, né, não simplificar demais também, para quem tem um pouco mais de dificuldade de enxergar os processos, não ficar completamente perdido durante a aula, né? Mas, lógico, se você tem aqueles caminhos que você já criou, que já está bem eh, eh, embasado, né? Que já está bem, como é que eu posso dizer? Que já está firme, que já tá, né, que já tem bons alicerces na sua cabeça, se você já consegue fazer cálculos mais dinâmicos, mais rápidos, né? Cara, faça do jeito que você está acostumado, do jeito que você aprendeu, não tem problema. Eu só quero te mostrar que existem questões que são possíveis de se resolver durante a prova. Existem questões que, assim, talvez dê, se sobrar tempo. Se não sobrar tempo, paciência, aquela é uma questão que muito provavelmente a maioria das pessoas vão errar, ou a maioria das pessoas vão pular. Então, se você acertar, vai ser bônus. Vai ser bônus. É por isso que vale a pena tentar no final da prova, beleza? Porque com certeza, se você acertar isso aí, vai fazer um diferencial enorme na sua aprovação, já que a maioria não vai responder absolutamente nada de física. Cada questão que tu acerta, mesmo que seja fácil, pode ter certeza que isso te coloca na frente da galera. E se você fizer uma questão como essa que a gente acabou de fazer, pronto. Aí você vai ser o cara, tá ligado? Você vai ficar lá na frente em termos de pontuação, pelo menos da parte de física. E é isso, galerinha. Espero ter sido claro nas minhas explicações. Se você ficou com alguma dúvida, você vai fazer o quê? Você vai deixar aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, de se inscrever no canal. E é claro, se você tem vergonha de deixar as dúvidas aí no comentário, não tem problema. Tu pode me mandar aqui, ó, no Instagram, tá? Manda lá no direct que eu te respondo, te mando o áudiozinho lá, não tem problema. Um forte abraço para vocês e até a próxima, galerinha. Até o próximo episódio, semana 5.